Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou toda exibida, com um caderno novo. Até o tablet não chegava, viu, gente? Eu estava meditando nessa tarde. Eu já cheguei um dia a ministrar essa palavra aqui. Mas o Senhor pôs tão forte no meu coração ministrar essa palavra. E eu sei que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E a cada vez ela fala de forma diferenciada. E o Senhor sabe a minha necessidade e a necessidade da igreja, né? Que está lá em Efésios 6, no versículo 10. Deixar o Rani pôr ali. Que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firme. Amém? Então, estáis, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Só até aí. Meu Deus, Pai, eu coloco mais uma vez a minha vida no teu altar, Senhor. Papai, eu te peço que o Senhor venha conduzir essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Pai. Que nós possamos entender, Pai, e trazer para nós a tua palavra, Senhor. Papai, usa-me, Pai, na unção do teu Espírito, Senhor. Porque eu nada sou, Senhor, sem a tua presença, Pai. É o que eu oro e te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque Deus me deu um outro tema para nós nessa noite sobre essa palavra: libertando dos sentimentos que aprisionam a minha alma. Mas o que isso tem a ver? Nós vamos entender, né? Então essa palavra, ela vem nos ensinar a se revestir da armadura de Deus e nos levar a entender que nós estamos num campo de batalha. Você vendo ou não, acreditando ou não, existe um mundo espiritual. Existe uma guerra, um combate. E esse combate, essa batalha, não é travada com pessoas. Não são pessoas que é o meu e o seu problema, né? Por isso Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas com principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, né? Aqui ele deixa claro que o inimigo que nós temos que lutar é um inimigo espiritual. Mas ele é astuto, né? Ele é um inimigo que não é visível, porém ele usa de pessoas que estão ao nosso redor para nos atingir, né? Paulo deixa claro para a igreja de Éfeso, é que o Senhor, ele quer nos deixar claro nesta noite, ele quer que nós venhamos entender também nesta noite, que nós devemos revestir da armadura de Deus para vencer as guerras, as batalhas, que o inimigo ele tenta nos opor. O tempo todo o inimigo coloca essa luta, essa batalha, e essa batalha interior que muitas vezes nos domina, né? Ele tenta a todo custo nos parar, nos destruir e nos levar à queda, né? Então, se nós pararmos para entender realmente essa palavra e trazer ela para a nossa vida, nós vamos aprender como lutar com esse inimigo. Que por mais que você não acredite, por mais que você duvide, mas essas coisas existem. Eu lembro muito do meu filho, eu pego sempre o exemplo dele, que ele falou assim: eu não acredito nisso não. Senhor, isso existe mesmo? Então eu quero ver esse mundo.
Pensa, que loucura. Ele passava o dia todo ouvindo voz, xingamento, ele não dormia à noite. E ele ficava caladinho, até que ele não deu conta mais, chegou em mim, no meu esposo, e contou. E nós tivemos que fazer uma oração, minha filha, de guerra, para ele parar de ouvir aquelas vozes. Então isso não é brincadeira, isso é tormenta para nossas vidas, né? Nós temos que entender que muitas vezes nós não temos essa percepção, né? Começamos a brigar com o pai, com a mãe, brigamos com o vizinho, com os irmãos da igreja, no trabalho. Mas Paulo deixa claro que a nossa briga, a nossa batalha não é contra a gente, não é contra pessoas. E nós temos que ter essa percepção. Existe um inimigo invisível que ele está roubando todas as nossas forças. Muitas vezes nós vemos para a igreja cansados, abatidos, né? A gente vem até arrastando, né? Por quê? Porque nós estamos deixando ele dominar o nosso coração, o nosso sentimento. Sentimento de quê que ele vai causando? Porque você vai batalhando, não vai vencendo, porque você vai usando a sua força, você começa a cansar. Aí começa a vir aquele sentimento ruim, aquele sentimento de orgulho, de perca, de inveja. Quando você vê, você já está sendo dominado por esses sentimentos ruins. E aí você se enfraquece. Porque Deus não quer te derrubar, mas o inimigo quer te ver no chão, né? E Deus quer te libertar desses sentimentos que muitas vezes aprisionam a nossa alma. Esses sentimentos trazem o quê? Depressão, né? Traz contenda na casa com o casal briga, não sabe por que está brigando, às vezes começa a briga, não sabe nem aonde começou essa briga, né? Não lembra mais aonde começou. Porque o inimigo, ele assopra nos nossos ouvidos, o tempo todo. É como se você está discutindo com uma pessoa e o inimigo vem e fala, mas você não vai falar nada, larga de ser boba, você não precisa ouvir isso não, né? Então nós temos que entender que isso é quem? O demônio, é o inimigo, vamos dar um nome a ele mesmo. Então a sua briga não é contra o seu esposo, não é contra o seu irmão, não é contra a sua família, né? Porque aí vem aquele sentimento de orgulho, ele está achando que é o quê? Que para falar isso para mim, você vai, desabafa, solta os cachorros nele e o inimigo sai de lá como vencedor. Você está dando o território da vitória para o seu inimigo. Ele está dominando a sua casa, dominando o seu trabalho. E o que acontece? Ele está fazendo ninho na sua casa enquanto você perde tempo brigando, debatendo com pessoas. Amém? Muitas vezes nós agimos por impulso, desejos, carne, né? Hoje na escola bíblica foi falado sobre isso, sobre a carne, né? Muitas vezes nós nos deixamos, aliás, na maioria, nós nos deixamos ser levados pela carne, né? A gente pensa, não, mas que é isso, né? Nós nos deixamos levar para a facilidade e esquecemos que para Deus há um só caminho e o nosso Deus é justo e de Deus nós não escondemos nada. Nós temos que entender que nessa guerra que nós estamos, não adianta nós usarmos a força do braço. Nós temos que usar as armas espirituais. Aleluia! O Senhor quer me renovar nesta noite, quer te renovar nesta noite, quer te libertar desse sentimento que tem aprisionado a sua alma. Quantas pessoas carregam sentimentos de criança e aí se torna um adulto amargo, né, depressivo, aí não dá certo no casamento, não dá certo na família, não dá certo no trabalho, nada segue, e o inimigo está saindo vitorioso. Por quê? Porque você está enfraquecendo, mas nosso Deus está aqui nessa noite, Ele quer que você saia daqui renovado, fortalecido pela presença dEle, aleluia, glória a Deus. Então as nossas armas têm que ser espirituais, né? Pastora, mas quais são essas armas, né? Paulo vai dizer aqui no texto, e se revestir da armadura de Deus. Nós já leu ali no texto, mas o que é se revestir da armadura de Deus? Nada mais é do que se revestir do próprio Deus. Aleluia! Nós devemos, assim, todas as vezes que nós estamos passando luta, dificuldade, ao invés de nós resolver por nós mesmos, nós devemos orar a Deus, Senhor, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? O que eu falo? O que eu faço, Senhor? Não é fácil a gente fazer essa oração, mas quando você faz essa oração, Deus coloca as palavras certas na sua boca. E o inimigo, ele é derrotado. Aleluia! Então o que nós temos que revestir? Do próprio
Cristo, né? Existem coisas que nós não vamos resolver falando, mas orando. Quantas vezes nós perdemos essa batalha por conta da nossa boca, que não vigia, não guarda? Uma vez eu recebi a minha sobrinha para morar comigo, e ela era muito assim difícil, não fazia nada, não lavava nem o prato que comia. A pessoa que é meio bombril, os filhos já tinham caído na rotina e ela não, né? Aí um dia a gente foi para Goiatuba, eu fui visitar a casa dela, que é minha amiguíssima, e o inimigo, à noite eu sonhei, e ele falando para mim assim, eu vou usar sua boca e você nem vai ver. E ele realmente usou. Quando ela estava lá lavando a vasilha, arrumando tudo para a mãe dela, e para mim ela não fazia nada, eu falei assim, nossa, você precisa ir mais vezes lá em casa, porque a Keitiana é aqui, ela não é lá em casa. Você pensa, gente, como que a gente vai falar isso para a filha da melhor amiga? Menino, mas foi uma confusão, uma contenda, porque eu não vigiei a minha boca. Por que a gente não espera a hora certa de conversar com a pessoa e falar para ela conversar com a menina, para melhorar as coisas? Você pensa, o inimigo me avisou, e mesmo assim eu não vigiei, eu caí. Qualquer um de nós pode cair na cilada do inimigo. E olha que eu estava na igreja, servindo a Deus já, achando que já estava tudo em paz, e ele usou a minha boca e eu nem percebi. Então, gente, quem está lutando contra nós é o diabo, não é gente, não são pessoas. Então está na hora da gente parar de viver essa vida, né, que nós estamos vivendo, de querer culpar pessoas pelo nosso problema, culpar pessoas porque a porta fechou, culpar pessoas porque não está dando certo o relacionamento, porque o trabalho não deu certo, é porque o fulano me perseguiu, porque o fulano fez isso. Gente, a culpa é nossa. Nós não vigiamos, nós não estamos alerta com a palavra do Senhor. Então se levanta em oração, jejum, porque você vai vencer essa batalha. Dobre os joelhos, se reveste da armadura de Deus, né? Paulo fala dos dardos inflamados, né? E quantos têm sido atacados desses dardos? Quantas vezes nós vamos dormir à noite tristes? Quem é que muitas vezes já passou por isso? Eu já. Eu dormi triste, não sei porquê, meu Deus, né? A luta tá grande, né? Isso são dardos inflamados do inimigo, gente. E nós temos que entender como dominar isso. Como que nós vamos repreender isso na nossa vida. Sabia que a sua boca tem poder? A minha boca tem poder. Ela tem poder para repreender. Ela tem poder para abençoar, ela tem poder para amaldiçoar, ela tem poder para dar vida e ela tem poder para tirar a vida. Mas vamos usar essa grande ferramenta que o Senhor nos deu para repreender, para abençoar as pessoas. Isso é usar as armas espirituais. Aleluia! Glória a Deus! Deus está dizendo, se reveste da armadura de Deus. Então não deixe que esses dardos toquem na sua alma, para que não toque no seu coração, para que ele não consiga tirar suas forças, né? A armadura de Deus é estar revestido do próprio Cristo. Não permita que a maldade feita com você contamine a bondade que há no seu coração. Muitas vezes nós deixamos contaminar. Vou largar de ser boa, faço tudo para aquela pessoa, o que ela faz comigo? Aí nós deixamos isso entrar no nosso coração. Nós deixamos de ser uma pessoa boa. Nós temos que entender que sempre vai haver pessoas ruins, sempre. Lá em João 5 fala de um paralítico que estava no tanque de Betesda, né? Aí o que acontece? O Senhor Jesus estava a caminho de uma festa. Só que ele sabe que festa é um lugar de quê? De comemorar, de comer, de pessoas alegres, né? Pessoas saltitantes. Mas ali naquela trajetória, ele lembra de um paralítico, ele lembra do tanque de Betesda. Aí, na mesma hora, o Senhor mudou de caminho, estou resumindo, e foi nesse tanque. Ali era lugar de quê? Ele lembrou que lá no tanque de Betesda, era lugar de pessoas que estavam suplicando, buscando, orando, de grande sofrimento, que ali tinha coxos, paralíticos, né? E ali Jesus pensou, vamos voltar. Festa é lugar de comer, de coisa agradável, de alegria, mas no tanque de Betesda não, era lugar de tristeza. E quando o Senhor chega ali naquele lugar, ele olha aquele paralítico.
Pensa, gente, 38 anos naquela situação. Aquele homem estava ali naquele lugar 38 anos. Fala que aquele lugar as pessoas faziam necessidade ali naquele lugar. Pensa que lugar que era fedido, que lugar triste era aquele. Então aquele homem ele estava ali abandonado. Com certeza ele nem acreditava mais na cura. Ele não acreditava que o Senhor Jesus lembraria dele, né? E Jesus entra ali e escolhe aquele homem. E aí o Jesus faz uma pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Pensa. O homem estava tão desacreditado que ele nem acreditava naquilo que ele estava perguntando. Aí ele olhava para aquele tanque e falava: mas Senhor, eu não consigo entrar naquela água. Porque ele acreditava que descia um anjo de vez em quando e fazia, movimentava aquela água. E ali as pessoas corriam, elas acreditavam que eu ia ser curada. Mas nós sabemos que não era o tanque que curava. Não era aquilo, era uma crença. Nós precisamos mesmo de quem? De Jesus. E Jesus estava ali em frente, ele diante daquela tamanha dor, ele nem reconhecia que era Jesus. Ele falava: mas não tem jeito. Aí o Senhor falava: mas você não precisa desse tanque. Você precisa de mim, de Jesus. E ali naquela hora, Jesus fez a pergunta para ele, e ele disse que queria ser curado. Hoje eu posso descer, não está sendo filmado não? Tá? Aí o que aconteceu? Jesus, naquele momento, o Senhor falou assim: levanta e vai para sua casa. Eu pergunto para vocês, Jesus poderia simplesmente ter curado ele, não ter parado, não ter conversado. Mas Jesus sabia que a alma daquele homem precisava de cura. Talvez se ele simplesmente tivesse curado aquela paralisia, ele continuaria essa pessoa amarga, triste, deprimida. Mas o Senhor quis curar a alma dele também. O Senhor me fala aqui nesta noite que Ele está visitando o tanque de Betesda. Tem pessoas que estão aí, amarrada, cadeado ali, aprisionada nesse sentimento ruim, desacreditada, depressiva, porque não acredita mais no mover do Senhor. Aleluia! Muitas vezes nós não temos um pai como exemplo para fazer as coisas, mas você tem a história de Jesus, você tem Jesus para seguir os ensinamentos de Jesus. Muita gente ela agarra naquilo: não tive pai que me corrigisse, não tive pai que me cuidasse de mim, eu não tive mãe que cuidasse de mim. Meu Deus, agarra com Jesus, seja você diferente. Aleluia! Eu poderia ter agarrado nas coisas ruins que me aconteceu e ter levado para um caminho mais triste do mundo, mas o Senhor me alcançou, e o Senhor está te alcançando nesta noite, para fazer de você um alguém diferente, um alguém escolhido por Ele, curado, sarado. Aleluia! Nós estamos aqui em poucos, mas o Senhor se faz presente. Essas poucas pessoas aqui, eram as pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Aleluia! Então esse homem foi mais do que abençoado. Houve ali uma cura interior. Aleluia! Então o Senhor não quer simplesmente nos curar por fora, Ele quer nos curar por dentro. Muitas vezes o Senhor permite uma enfermidade para cuidar de nós, para mudar o nosso interior. Aleluia! Eu lembro muito bem da doença do Nilson, né? Aquela doença do Nilson falou com toda a família, falou com todo o ministério. Então em tudo o Senhor tem propósito. Uma das coisas que nós temos que entender é que nós temos que ser humildes, né? A escola de manhã hoje foi grande ensinamento para nós, de pessoas abençoadas, como José foi, né? José foi um homem que passou grande luta, né? Mas mesmo assim ele nunca negou a Jesus. Ele sempre andou de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos a história do rei Urias, né? Uzias, né? Que foi antes da queda dele, que houve ali depois uma queda, né? Então Uzias, esse rei, ele foi um homem próspero. Por que ele foi um homem próspero? Porque ele fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ele fazia o que era bom aos olhos do Senhor, o que era agradável aos olhos do Senhor. E o Senhor quer nos ensinar, nesta noite, a fazer o que é reto aos olhos dele,
a fazer o que é agradável aos olhos dele. Amém, irmãos? Tem coisas que nós não vamos entender na nossa vida até que nós venhamos passar por lutas. Então, a nossa briga não é contra pessoas, a nossa briga é contra esse inimigo invisível. Então, não caia na cilada do inimigo, não comece a brigar com as pessoas que estão ao seu redor, porque o inimigo ele usa essas pessoas que estão ao seu redor, pai, mãe, irmão, né, parente, né, esposo, o trabalho, que são pessoas que estão ao seu redor. Mas nós devemos entender que a nossa briga não é contra essas pessoas. E muitas vezes ele nos ilude, né, nos coloca nessa cilada e nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas difíceis de convivência. Eu falo isso, gente, porque eu era terrível. Eu não dava nem paz do Senhor para as pessoas. Eu entrava na igreja e falava, não me coloca para fazer nada não, porque senão eu saio da igreja. Pensa, não me coloca para orar pelas pessoas, não, que eu não gosto, eu não estou preparada para isso. Pensa, irmãos, e o que Deus tinha para mim, o que mais Ele tem é orar pelas pessoas. Então aquilo que você corre, aquilo que você tem medo, é aí mesmo que o Senhor vai trabalhar, é aí mesmo que o Senhor vai te usar. Aleluia! Mas nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, nós temos que despertar e abrir os nossos olhos e ser como águias. A águia enxerga lá na frente. Já entendeu? A águia não tem medo de tempestade, ela não tem medo de lutas, ela enfrenta, porque ela sabe que logo após a tempestade vem a bonança, né? Tem o sol, tem nuvem ali azul, né? Nós temos que entender isso. Às vezes nós passamos por tantos problemas, tantas dificuldades, e nós perdemos as forças, e nós esquecemos da passagem de Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Já levei a palavra sobre isso, eu acho tremendo. E hoje também foi ensinado, foi falado sobre isso. Jesus, ele passa ali, Satanás, ele abela Jesus no momento da fraqueza dele. Aí ele aparece. Quando o quê? Jesus teve fome. E ali ele oferece 1001 coisas para Deus, para Jesus, né? Mas nós não podemos esquecer que Jesus venceu o inimigo na palavra. E logo após ele vencer o inimigo, o que vieram servir a ele? Os anjos do Senhor veio servir um banquete para ele. Então, em nome de Jesus, logo após essa tempestade, essa luta que eu e você estamos passando, o Senhor tem um banquete para nós. Aleluia! Ele tem um banquete para nós. Não estou falando de riqueza, estou falando de prosperidade espiritual, de paz espiritual. Gente, o Senhor, Ele faz questão de nos abençoar. Muitas vezes a gente luta para não pregar sobre a prosperidade, mas o Senhor quer nos abençoar, Ele tem prazer de nos abençoar, mas nós não podemos carregar a presença dEle de qualquer jeito. Ele quer que nós venhamos realmente valorizar a presença dEle e carregar da forma certa, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio que o Senhor tem um banquete para a igreja. Gente, essa semana nós estávamos aqui orando, na quinta-feira. Deus falou tão forte no meu coração, e escreve isso aí. Esse ano vai ser um ano de colheita para essa igreja. Aleluia! Racalabaçu. Só que o inimigo não vai ficar parado, ele vai se levantar. Não esquece dessa palavra não. Quando seu irmão se levantar contra você, quando na sua casa você tiver problema, aquela dificuldade para estar na casa do Senhor, comece a orar, comece a jejuar. Lembra que a sua luta não é contra ninguém do seu lar. Então, as bênçãos do Senhor este ano vão ser derramadas sobre este lugar. O inimigo não tem poder sobre aqui. Por quê? Porque houve resiliência. Está havendo oração, está havendo persistência, e é na persistência que nós vivemos os milagres da parte do Senhor. Aleluia! O nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Aleluia! Eu testemunhei aqui na quinta-feira sobre o tempo. Eu fiquei tão preocupada, porque todos aqui sabem que eu trabalho com artesanato. E artesanato tem que sentar para fazer. Então meu tempo é muito corrido, às vezes eu não faço nem almoço. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que ir sábado para a igreja, para nós organizar. E depois no domingo eu não vou ter tempo para fazer nada. Mas aí me veio uma dor no coração. De manhã eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu entrego meu tempo nas tuas mãos.
Gente, eu vim pra cá, nós fizemos esse almoço numa alegria, sabe aquela coisa gostosa na presença de Deus. Fui embora pra casa tão cansada, pensei que quando eu ia pegar nos trabalhos, falei, gente, Senhor, eu não vou pegar, eu vou descansar. Na segunda-feira, foi o dia mais produtivo da minha vida. Gente, eu terminei 2 trabalhos, eu nunca consegui isso, e fazer tudo na minha casa. Então, minha filha, não é perder tempo fazer a obra de Deus, não é perder tempo vir para a casa do Senhor, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Aleluia! Glória a Deus!